E aí, caras, começando aqui mais um episódio do canal Expresso de Hogwarts. Hoje eu reuni um material show de bola sobre a última edição da Copa Mundial de Quadribol que aconteceu esse ano, em 2014. Pra quem não sabe, todas as notícias dessa Copa foram feitas pela nossa querida Gina Potter, né, através do Pottermore. Como informou a J.K. Rowling em entrevistas posteriores e tal, a Gina virou correspondente oficial de quadribol do Profeta Diário depois de se aposentar como jogadora. Então é ela que fazia essas notícias aí e publicava no Profeta sobre a Copa, beleza? Então solta a vinheta aí, que esse episódio promete ser muito massa. Então bora lá, começando esse episódio falando um pouco do geral que aconteceu nessa Copa. Essa foi a 427ª Copa Mundial de Quadribol, que pra quem não entendeu que número foi esse, foi o 427, e ela aconteceu na Argentina, mais precisamente no deserto da Patagônia. Ela aconteceu do dia 12 de abril até o dia 11 de julho, menos as fases de grupo. As fases de grupo começaram lá em 2012 já para definir os 16 países classificados. Essa Copa teve como participantes os 16 seguintes países: Brasil, Bulgária, Chad, República de Fiji, Alemanha, Haiti, Costa do Marfim, Jamaica, Japão, Liechtenstein, Nova Zelândia, Nigéria, Noruega, Polônia, Estados Unidos e País de Gales. E a Bulgária foi a campeã em cima do Brasil, tá? Pois é, pra quem não sabe, a gente perdeu 2 Copas Mundiais aí esse ano. Bom, falando um pouco sobre as curiosidades sobre as fases de grupo agora, como eu já mencionei antes, elas começaram em 2012 e alguns fatos chamaram a atenção nesse período. Primeiro, a seleção de Liechtenstein surpreendeu todo mundo eliminando a China, que tinha sido a vice-campeã da última Copa, de 2010. Segundo, a Nigéria e a Noruega entraram com as 2 maiores classificações na fase de grupo. Terceiro, o país Moldávia, que é famoso por produzir ótimos jogadores de quadribol, nem chegou a se classificar devido a uma crise de varíola de dragão que aconteceu no centro de treinamento deles, pois é. E a quarta curiosidade, e a mais legal de todas, é que o nosso querido amigo Viktor Krum voltou para essa Copa Mundial. Ele voltou como apanhador da Bulgária, tá? E o Krum declarou que não poderia morrer sem ser campeão de uma Copa, por isso que ele desfez a aposentadoria dele, que pra quem não sabe, ele tinha se aposentado em 2002, depois de perder mais uma final, dessa vez contra o Egito, além daquela de 1994 contra a Irlanda, né? Então 20 anos depois aí da história do nosso querido Harry Potter e o Cálice de Fogo, o Krum volta para a seleção da Bulgária aos 38 anos, sendo considerado muito velho para um apanhador, mas ele volta aí para tentar trazer o título para a seleção dele. Agora falando um pouco sobre as controvérsias que rolaram aí ao redor dessa Copa Mundial. Houveram rumores de que a seleção do Haiti estava usando Inferi, que foram os mascotes utilizados por eles, para intimidar as outras seleções. Pra quem não lembra, Inferi são cadáveres enfeitiçados por magia negra e tal. Outra coisa que rolou foi que houveram acusações que o apanhador polonês Bonaventura Wodzik e o italiano Luciano Volpi eram a mesma pessoa, e essas acusações só foram desfeitas depois que aconteceu uma entrevista com os dois ao mesmo tempo. Mais uma curiosidade aí é que o técnico brasileiro José Barbosa insultou as artilheiras galesas, chamando elas de bruxas sem talento. A técnica galesa, a famosa ex-batedora Guga Jones, do time Harpias de Holyhead, que pra quem não sabe é um time muito popular de quadribol onde só tem mulheres no elenco. Enfim, ela ameaçou amaldiçoar o José Barbosa, mas depois de tudo Barbosa insistiu que essa frase tinha sido tirada fora de contexto aí, então era pra ficar tudo bem. Agora vamos falar um pouco sobre a cerimônia de abertura dessa Copa. O Conselho Argentino de Magia decidiu que o tema principal da abertura dessa Copa seriam os mascotes das equipes. As equipes foram lá, mostraram seus mascotes e tal, inclusive os mascotes do Brasil eram curupiras, olha que massa, velho, sério, muito massa. E o negócio que surpreendeu todo mundo foi que a Noruega trouxe uma selma, ao invés de trazer os trasgos que ela sempre trazia anteriormente. Pra quem não sabe, selma é uma serpente gigante dos lagos gelados da Noruega, e ela é conhecida aí por ser uma criatura muito feroz e que tem como dieta peixes e carne humana. O técnico norueguês explicou aí que a escolha da selma como mascote foi pra representar a determinação de aço e ferocidade dos jogadores noruegueses. Olha só, o cara veio com tudo mesmo. Bom, a festa corria muito bem, legal, feliz, animada, com os Guineas, foram os mascotes da Costa do Marfim, com os Guineas dançando e tal, até que o desastre aconteceu. A selma norueguesa e o Duka Waka, da República de Fiji, começaram a brigar por espaço num pequeno lago que tinha ali na cerimônia de abertura. A organização do evento teve que entrar em ação e mergulhar no lago para conter as duas criaturas, mas eles acabaram sendo atrapalhados pelos curupiras brasileiros, que acharam que a organização estava machucando seus amiguinhos. Depois de muito pânico e sangue no estádio, tanto de humanos quanto de criaturas, os mascotes nigerianos
Artilianos, Sassabonsans, que são criaturas vampirescas, entraram na briga e aí fudeu tudo, né? No final disso tudo foram registradas mais de 300 vítimas de estado de choque, ossos quebrados e mordidas, sendo que uma delas foi feita por um Sassabansano goleiro jamaicano, o Kewanda Bailey. O Conselho Argentino de Magia se envergonhou bastante aí por essa cerimônia catastrófica, né? Mas tudo ficou bem depois, porque eles acabaram batendo recordes de mais de 10 mil chaves de portal transportadas para o local do evento na semana seguinte. Bom, agora vamos para a parte mais importante aí de uma competição esportiva, né? Os jogos. Eu vou comentar detalhadamente sobre todos os jogos, porque em todos eles aconteceu pelo menos uma coisa inusitada ou então engraçada e tal, beleza? Bora lá então. Vamos lá pro primeiro jogo. Foi Noruega contra a Costa do Marfim. Esse jogo rolou no dia 13 de abril de 2014 e a Noruega ganhou de 340 a 100. Boatos que a Costa do Marfim não jogou no seu nível habitual de quadribol e por isso acabou perdendo feio aí numa partida que durou apenas 2 horas. O fato inusitado aí desse jogo foi que o juiz teve que interromper a partida 2 vezes porque o artilheiro norueguês, o Lars Lundekvan, foi alvo de feitiços de torcedores que estavam putos por causa do que aconteceu na cerimônia de abertura. O artilheiro marfinense Elodie Dembélé fez 7 dos 10 gols da sua seleção, mas isso não foi suficiente, porque a apanhadora norueguesa Sigrid Kristoffersen capturou o pomo aí aos 128 minutos de jogo. A segunda partida foi entre Nigéria e República de Fiji. Esse jogo rolou no dia 14 de maio, sim, de maio, e eu não sei por que houve uma distância aí de 1 mês do primeiro jogo pro segundo, e a Nigéria acabou ganhando de 400 a 160. Nesse jogo, semelhante à final da Copa de 1994, o apanhador da República de Fiji pegou o pomo, mas mesmo assim não conseguiu garantir a vitória aí para sua seleção. A terceira partida foi entre Brasil e Haiti. O jogo de estreia da nossa querida seleção rolou no dia 15 de maio e a gente ganhou de 100 a 90. Mas daí tu pensa, epa, peraí, como é que a gente ganhou de 100 se o pomo vale 150 pontos? A gente teria que ganhar de no mínimo 150 pontos, né? Mas é porque o Haiti foi desclassificado por captura ilegal do pomo. Vamos aí primeiro à história do jogo e depois eu conto como que eles foram desclassificados, beleza? Nas primeiras horas, os artilheiros Dias, Alonso e Flores, que aliás eu achei péssima a escolha dos nomes dos artilheiros brasileiros, parecem mais espanhóis do que brasileiros, mas tudo bem, né? Quem sou eu pra falar alguma coisa? Enfim, eles fizeram cerca de 30 arremessos aos aros, mas só conseguiram marcar 10 vezes. Isso graças à agilidade e à coragem do goleiro haitiano, o Lenel Paraison. O nariz do goleiro foi quebrado 2 vezes em 60 minutos, então, porra, foi um banho de sangue aí, né? Sendo que um deles foi por causa de um balaço rebatido pelo próprio companheiro de equipe. Do outro lado, o artilheiro haitiano Clairvius Hippolyte foi responsável por fazer 8 dos 9 gols da sua seleção. Mas como que a captura ilegal do pomo entra nisso tudo? Vamos lá. Apesar da pequena vantagem do Brasil de apenas 10 pontos, todo mundo percebeu que o Haiti estava começando a virar o jogo pro seu lado. Até que o Bloncourt, o mesmo batedor que quebrou o nariz do seu próprio goleiro, rebateu um balaço e acertou no próprio apanhador da equipe dele, que estava a poucos centímetros de capturar o pomo. Então, porra, literalmente ele estragou com tudo, né? Ele caiu desacordado, mas nesse meio tempo o pomo voou pra dentro da manga do batedor. O batedor burrão tirou o pomo da manga e mexeu ele no ar, com cara de triunfante, com cara de feliz, violando claramente aí as regras do quadribol. Boatos que depois disso tudo ele foi levado para um lugar escondido que até hoje ninguém sabe onde. A quarta partida foi entre os Estados Unidos e Jamaica. O jogo rolou no dia 16 de maio e os Estados Unidos ganharam de 240 a 230, mas esse resultado não foi validado exatamente na hora que acabou o jogo, porque a comissão de quadribol estava com suspeita de que tivesse acontecido alguma interferência mágica de alguém que estava no meio da multidão. De acordo com uma alteração das regras do quadribol em 1849, se o time mandou ou então aprova a mágica feita por pessoal da multidão, resultaria na equipe perdendo o jogo. O goleiro jamaicano Quenda Bailey, aquele mesmo que foi mordido por um Sassabonssan na cerimônia de abertura, repentinamente caiu da sua vassoura, pouco antes do artilheiro Kent Kowalski marcar o seu 9º gol. A queda do goleiro foi amortecida por um Aresto Momentum, que é o feitiço lá que o Dumbledore usa pra aparar a queda do Harry em Prisioneiro de Azkaban, pra quem não lembra. Mas segundos depois, aos 58 minutos, o apanhador americano Darius Smackhammer pegou o ponto. Após a partida, o unióculos de todos os presentes no estádio foram revistados para ver se eles achavam algum sinal de magia realizada aí contra o goleiro jamaicano. Pra quem não lembra, os unióculos são tipo uns binóculos com opção de voltar, com opção de replay, câmera lenta e tal. E ele também traz algumas informações sobre alguns movimentos que os jogadores estão realizando no meio do jogo. Enfim, os unióculos foram examinados aí e realmente perceberam que não teve interferência nenhuma da plateia e Estados Unidos acabou levando o jogo para casa. Ao final da tarde, no mesmo dia, foi confirmado que o goleiro, que tinha caído da vassoura, na verdade estava sofrendo de infecção pela mordida que o Sassabonssan tinha feito nele dias antes. Daí sim, feita essa confirmação, a vitória foi dada para os americanos.
A quinta partida foi entre Liechtenstein e Chad, duas seleções que eu não vou saber falar o nome nunca, mas finge que é isso daí. Ela começou no dia 17 de maio e foi terminar só no dia 19. Isso que é quadribol, meus amigos. Os jogadores tiveram que descansar um pouco depois de 11 horas no ar, em que ambos os times demonstraram muita sede de vitória. O Pomo teve chance de ser capturado 3 vezes, mas nas 3 vezes foram interceptados por balaço muito bem jogados por ambas as equipes. No final do primeiro dia, o jogo estava 140 a 120 para a seleção de Chad. No segundo dia, os jogadores começaram a demonstrar vários sinais de falta de energia. O Pomo ficou pairando literalmente 5 minutos em cima da sobrancelha esquerda do apanhador de Chad, o Jacques Miskini. Quando ele percebeu isso, a resposta dele foi tão lenta que ele deixou o Pomo escapar. O segundo dia terminou em 260 a 250 para Liechtenstein. No terceiro dia, quando o Chad estava um pouquinho à frente no número de gols, o morto de cansaço apanhador de Liechtenstein, Bruno Brunhardt, conseguiu agarrar o Pomo a centímetros da mão estendida do apanhador adversário. Quando as equipes desceram das suas vassouras, os jogadores de ambas choraram e se abraçaram aí, demonstrando uma atitude muito legal de desportividade. E logo depois disso se recolheram para receber atendimento médico. Liechtenstein ganhou de 470 a 330. A sexta partida foi entre Bulgária e Nova Zelândia e aconteceu no dia 20 de maio. A Bulgária acabou ganhando de 410 a 170. No minuto 106 dessa partida, o juiz Georgios Xenakis mandou o artilheiro da Nova Zelândia, Denis Moon, para fora do campo, depois de uma colisão no ar entre ele e o artilheiro búlgaro Bogomil Levski, onde o juiz considerou aí que ela tinha sido armada de propósito pelo próprio Denis Moon. Querendo ou não, o juiz acabou levando essa decisão pro lado pessoal, tendo em vista que existem rumores que esses dois jogadores que se colidiram têm uma rixa muito antiga já fora de campo. Mesmo que a maioria dos espectadores tenham achado que o lance tenha sido sem intenção, essa expulsão aí certamente virou a partida a favor da Bulgária, né? No final da partida, nosso querido amigo Vitor Krum, de 38 anos, acabou pegando o pomo aí contra o artilheiro de apenas 21 da outra seleção. A sétima partida foi entre Japão e Polônia e aconteceu no dia 21 de maio. O Japão acabou ganhando de 350 a 140. A partida foi muito bem jogada por ambas as equipes, mas terminou com uma vitória decisiva para o Japão, que recentemente tiveram seus dois batedores, o Hongo e o Shingo. Guardem bem o nome desses dois porque eles vão ser muito citados nesse vídeo. Enfim, eles foram eleitos como a segunda melhor dupla de batedores de todos os tempos, perdendo apenas para a dupla aí búlgara de 1994. A oitava e última partida aí da primeira fase foi entre País de Gales e Alemanha. Ela rolou no dia 22 de maio e, diferente da Alemanha que a gente viu na Copa do Mundo de Futebol, na de quadribol eles saíram na primeira fase perdendo de 330 a 100. Tudo corria perfeitamente bem nessa partida até que o apanhador alemão Schweinsteiger, Thorsten Pfeffer, tentou fazer uma finta de Wronski. É, meus amigos, ele tentou. Pra quem não lembra, no livro do Cálice de Fogo explica o que é essa finta de Wronski aí. É quando o apanhador finge que vê o pomo lá embaixo do campo e sai em disparada com o bico da vassoura apontado para baixo, e no último segundo ele retorna ao ar esperando que o apanhador adversário imite esse movimento, porque pra quem não sabe, no quadribol, um apanhador sempre imita muito o movimento do outro, achando que um viu o pomo e tal. Enfim, o cara tentou fazer essa finta e acabou não conseguindo voltar e se estatelou no chão com uma velocidade média aí de 60 milhas por hora. Pra quem não sabe, é em média uns 120 km. O Pfeffer foi atendido imediatamente pelos curandeiros e sobreviveu mesmo tendo quebrado aí a maioria dos ossos do seu corpo. 11 minutos depois disso tudo, o apanhador galês Eurig Cadwallader pegou o pomo, encerrando aí a partida. E aliás, uma curiosidade muito massa é que acredita-se que esse Cadwallader aí é o mesmo que é citado no livro do Enigma do Príncipe como artilheiro da Lufa-Lufa, levando em consideração aí as suas idades e seus sobrenomes. Muito massa isso daí. Bora aí pro jogo das quartas de finais agora. O primeiro jogo foi entre Brasil e País de Gales. A partida aconteceu aí no dia 4 de junho de 2014 e o Brasil ganhou de 460 a 300. De acordo com as notícias aí, esse jogo foi o mais polêmico da Copa até então. A tensão entre o Brasil e País de Gales era antiga já desde quando José Barbosa, o técnico brasileiro, tinha feito aquela declaração lá sobre as artilheiras galesas. Mesmo com o Barbosa tendo falado que a declaração dele tinha sido pega fora de contexto e tal, a galesa Guga Jones não perdeu uma oportunidade sequer de insultar os brasileiros desde quando ela descobriu que eles viriam aí a se enfrentar nas quartas de final. No dia da partida, ela pretendia entrar com uma camiseta escrito "Deveria ter sido o Haiti", querendo dizer que os brasileiros não mereciam ter passado de fase. A artilheira galesa Jackie Jernigan marcou um dos gols mais bonitos aí do torneio de uma distância de 50 metros. Enquanto também se comenta que o batedor Darren Floyd impediu sozinho 17 gols brasileiros. O jogo terminou com a captura
espetacular do artilheiro brasileiro Tony Silva, que mergulhou fuderosamente aos 131 minutos de jogo para conseguir a vitória bem debaixo do nariz do apanhador galês. Como os brasileiros ganharam, a Guga Jones tentou cumprir a promessa que ela havia feito anteriormente de tentar amaldiçoar aí o José Barbosa. E ela tentou fazer isso no meio do estádio lotado, um pouco doida ela. A técnica foi arrastada de campo pelos seus próprios batedores e depois disso foi colocada em observação aí pelo pessoal do quadribol. A segunda partida das quartas de final foi entre Bulgária e Noruega. Ela aconteceu no dia 6 de junho e a Bulgária ganhou de 170 a 120, um jogo com apenas 4 gols aí, muito pouco. De acordo com a nossa querida Gina, essa partida foi considerada uma grande surpresa do torneio, tendo em vista que a seleção norueguesa era uma das favoritas aí para ser campeã. A artilheira búlgara Nikola Vassileva foi responsável pelos 2 gols da sua seleção, enquanto o norueguês Lars Lundekvam foi responsável pelos 2 da sua. Eis que o final da partida surgiu quando ninguém esperava. No minuto 42, nosso querido Viktor Krum fez o que parecia ser um simples desvio de balaço, enquanto a apanhadora norueguesa Sigrid Kristoffersen não só parou de marcar ele, mas como também ficou 100% desligada no jogo, olhando pro outro lado e tal. Quando ela viu o Krum todo sorridente levantando a mão com o pomo, ela voou pro chão e bateu a própria cabeça na cabeça dele. Depois foi arrastada de campo aí pelos próprios companheiros. E o Krum, que era a grande piada antes de começar essa Copa, sendo muito velho e etc., acabou saindo aclamado aí por todo o estádio. A terceira partida das quartas de final foi entre Estados Unidos e Liechtenstein. Eu nunca vou aprender a falar esse nome, ok? Ela aconteceu no dia 8 de junho e os Estados Unidos ganharam por 450 a 290. As duas equipes jogaram notavelmente, mas o artilheiro americano Quentin Kowalski ganhou muitos elogios aí pela sua agilidade, enquanto o artilheiro de Liechtenstein, o Otmar Frick, foi o artilheiro da partida com 16 gols. O artilheiro foi o artilheiro, vocês entenderam, né? O cara que joga na posição de artilheiro foi o que marcou mais gols. Mas os holofotes do estádio se viraram para um apanhador americano, Darius Smackhammer, que garantiu o lugar dos Estados Unidos numa captura muito ousada do pomo aos 148 minutos. Numa cena que envolvia uma corrida muito doida entre balaços, e ele ainda arriscou uma colisão com o artilheiro de Liechtenstein, para chegar no pomo pairando no tornozelo do cara. Os Estados Unidos, tendo um histórico muito pobre aí nas suas campanhas mundiais de quadribol, comemoraram essa vitória como se tivesse sido na final. Faíscas vermelhas, brancas e azuis tomaram conta do céu depois da vitória, e mais de 2.000 feitiços da memória tiveram que ser usados em trouxas que vivem ao redor do deserto da Patagônia, e medidas especiais tiveram que ser tomadas para essas faíscas não atingirem os aviões que voavam por ali. No final disso tudo, os fãs americanos conseguiram sequestrar o mascote de Liechtenstein, o agoureiro Hans, que é uma espécie de pássaro nativo da Grã-Bretanha e da Irlanda e tal. No final, ele só conseguiu ser recuperado depois de um dia inteiro de negociações entre o presidente do Congresso Mágico dos Estados Unidos e o ministro da magia de Liechtenstein. A quarta e última partida das quartas de final foi entre Japão e Nigéria. Ela ocorreu no dia 10 de junho e o Japão surpreendeu e ganhou da Nigéria, que era uma das favoritas, por 270 a 100. A nossa querida Gina Potter comentou que essa partida vai ser lembrada eternamente como a Batalha dos Batedores, devido ao alto nível dos jogadores dessa posição aí nesse jogo. O ponto alto desse jogo aí foi quando o batedor japonês Hongo jogou um balaço na cauda da vassoura do apanhador nigeriano Samuel Ekiano e acabou quebrando ela. A vassoura em questão era uma Thunderbolt 7 e um inquérito foi instaurado aí depois disso, porque vassouras profissionais devem resistir a qualquer tipo de choque com balaço. Então imagina a força que o Japinha não meteu nessa porra. Enquanto o Ekiano ficou fora de controle aí com a sua vassoura, a apanhadora japonesa Noriko Sato saiu em disparada aí em direção ao pomo, enquanto os companheiros da equipe adversária tentavam ajudar ali o seu amigo. Agora passando para as semifinais, onde sobraram só 4 seleções: Estados Unidos, Brasil, Japão e Bulgária. Nesse meio tempo, o famoso ex-batedor inglês Ludo Bagman, que infelizmente aí a gente sabe que foi cortado dos filmes do Cálice de Fogo e ele era muito importante, enfim, lançou uma nota no Profeta Diário classificando e dando notas aos classificados aí para as semifinais. Confere aí na foto. Prestem atenção ali que o nome das vassouras utilizadas pela seleção brasileira são Varrápidos. Um nome um tanto quanto zoado na minha opinião, mas tudo bem. Em compensação, os búlgaros usam Firebolt Supreme. Agora tu imagina, se em 1994, quando o Harry ganhou a Firebolt do Sirius, ela já era uma cavala, imagina a Firebolt Supreme 20 anos depois, cara. Bom, a primeira partida aí das semifinais foi entre o nosso querido Brasil contra os Estados Unidos. A partida começou no dia 4 de julho e foi terminar só no dia 5, olha que massa. No fim do primeiro dia, os Estados Unidos estavam levando de 120 a 100 e o jogo terminou só na sua 20ª hora, com 420 a 310 para os brasileiros. Os jogadores de ambas as equipes apresentaram muito sinal de estresse aí, errando a mira de vários balaços e deixando várias vezes aí os aros livres pro gol. A artilheira americana Mercy Wardwell deixou a goles cair 5 vezes antes de bater a própria cabeça no cabo da sua própria vassoura. Um balaço mal mirado do apanhador americano Lucas Pickering acertou a goleira Susan Bunchflower bem no meio da cara, e depois disso ela tentou saltar da vassoura dela para a vassoura dele, mas acabou sendo impedida aí pelo juiz. Ao amanhecer do segundo dia, ambas as equipes demonstraram muita habilidade, mas o jogo foi decidido pelo goleiro brasileiro Raul Almeida. Pra mim ainda é nome de espanhol. Ele defendeu várias
vários goles aí dos americanos. O pomo foi visto pela primeira vez aí no jogo pelo apanhador americano e ele conseguiria pegar se não fosse por dois balaços muito bem rebatidos aí pelos batedores brasileiros, o Santos e o Clodoaldo. Aliás, o Santos é meu parente. Depois disso, o apanhador brasileiro Tony Silva conseguiu pegar o pomo e terminar o jogo aí, garantindo a nossa vaga na final. A segunda semifinal foi entre Japão e Bulgária. Ela rolou no dia 6 de julho e o jogo foi decidido com a captura do pomo pelo Viktor Krum na 10ª hora do jogo, deixando o placar final em 610 para a Bulgária e 460 para o Japão. Um jogo aí com a incrível marca de 98 gols. É, que tá achando que é zoeira? Para uma Copa Mundial aí que começou cheia de treta e cheia de confusão, essa semifinal foi cheia de desportividade e vocês vão ver em breve por quê. As primeiras horas do jogo foram marcadas pela dupla espetacular já citada aqui de batedores, o Shingo e o Hongo. Ao decorrer da partida, o batedor búlgaro Vulchanov jogou o próprio corpo na frente do Krum para proteger ele de um balaço. Olha que bonitinho aí. O cara foi nocauteado na hora e caiu da sua vassoura, mas foi salvo pela Noriko Sato, a apanhadora japonesa. Olha só que bonitinha também. No decorrer das duas últimas horas do jogo, o Japão estava 250 pontos à frente da Bulgária, mas a determinação búlgara aí começou a aparecer. O pomo apareceu pela segunda vez e os dois apanhadores apostaram corrida, mas o Krum sempre deixava um jeito de deixar a Sato fora de linha, se recusando a pegar o pomo e repetir o feito que aconteceu lá em 1994, né? Que a gente sabe que ele pegou o pomo, mas mesmo assim a Irlanda foi campeã porque ele não tinha ponto suficiente. A segunda recusa do Krum aí para pegar o pomo marcou o ponto crucial do jogo, onde os búlgaros conseguiram empatar finalmente com os japoneses no número de gols. Na 10ª hora do jogo, o Krum realizou uma manobra muito louca que enganou todo mundo, até os próprios companheiros de equipe dele. Quando todo mundo menos esperava, ele tinha o pomo seguro aí nas mãos, garantindo a Bulgária na final contra o nosso querido Brasilzão. A decisão do terceiro lugar seria entre Japão e os Estados Unidos do dia 9 de julho e a grande final entre Brasil e Bulgária seria no dia 11. Mas antes disso tudo, todos nós sabemos que a nossa querida, linda, maravilhosa J.K. Rowling lançou um conto no dia 8 com o pseudônimo da nossa querida amiga Rita Skeeter sobre o Harry, que estava prestes a fazer 34 anos, e sobre os seus antigos amigos também da Armada de Dumbledore, e das famílias e etc. E eles tinham acabado de chegar no deserto da Patagônia aí para ficar até o dia 11 para assistir a final. Para quem é fã de Harry Potter e tava, sei lá, em Marte nos últimos tempos, o conto é em forma de notícia do Profeta Diário, tá? Como se a Rita Skeeter tivesse lançado ele. E ele conta um pouco como anda a vida do Harry aos 34 anos. E tá muito do caralho, puta que pariu, como eu fiquei feliz lendo essa bosta. Só pra explicar pra vocês rapidinho, esse conto se passa antes do epílogo de Relíquias da Morte, beleza? No epílogo, o Harry tem 37 anos e se passa em 2007. Nesse conto, o Harry tá prestes a fazer 34 anos e se passa em 2014. Nesse conto, nenhum dos 3 filhos do Harry ainda tinha ido pra Hogwarts nem nada, beleza? Porém, eu tinha certeza absoluta, sério, absoluta, que no dia 31 de julho, a J.K. realmente iria lançar aquela biografia ali sobre a Armada de Dumbledore e tal, que ela colocou no conto. Pra quem não sabe, ela deixou lá: vou lançar dia 31 de julho minha nova biografia, não sei o que, como se fosse a Rita Skeeter falando, sabe? Mas enfim, eu vou deixar o link aí na descrição pra vocês lerem o conto inteirinho traduzido, beleza? É só ler lá e não perder nada. Bom, vamos aos jogos então. A disputa do terceiro lugar entre Estados Unidos e Japão aconteceu no dia 9 de julho. O Japão ganhou aí de 330 a 120 e garantiu a terceira posição aí na Copa Mundial. Uma posição muito boa, né? A partida foi rápida, violenta e brutal. A equipe japonesa aí, que todo mundo achava que ia percorrer o caminho até a final na Copa Mundial, e os Estados Unidos, que fizeram um ano de 2014 espetacular, fizeram ótimas Copas, as duas seleções, e ambas deveriam sair aí com a cabeça muito erguida no final dessa partida. Menos a artilheira americana Arsênia Gonzalez, que levou 2 balaços na cara aos 34 minutos de jogo. Os Estados Unidos mandaram muito bem, fazendo 12 gols aí contra o goleiro japonês, que estava em ótima forma, e os batedores Shingo e Hongo estavam simplesmente imparáveis, cara. Do outro lado do campo, os artilheiros japoneses Yamaguchi, Kurosawa e Wakahisa meteram 18 buchas no gol aí antes da apanhadora Noriko Sato fazer um dos mergulhos mais sensacionais de todo o torneio. Através de balaços voando em uma fileira de artilheiros, ela fez a captura bem debaixo do calcanhar aí da artilheira americana Mercy Wardwell, deixando o apanhador deles aí bem puto porque a artilheira não fez nada. Quando os 14 jogadores voaram ao chão, todo mundo se abraçou, demonstrando muita desportividade aí. Agora vamos finalmente à final dessa Copa Mundial, que foi do caralho e etc. É nóis, tamo junto aí. Um dia antes da partida, o Profeta Diário lançou um informativo aí com as 10 coisas que você precisa saber antes de assistir a essa final. Põe na tela aí. Resumidamente, tá? A imagem fala que essa foi a 427ª edição da Copa Mundial de Quadribol, que ela aconteceu no deserto da Patagônia, na Argentina, que esse local foi escolhido pela facilidade de esconder milhares de
de bruxos dos trouxas, que o recorde de transporte foi quebrado com mais de 10 mil chaves de portais sendo transportadas para o local do evento, que mais de 300 pessoas saíram feridas da cerimônia de abertura, que a partida mais longa do torneio foi entre Liechtenstein e Chad, que durou 3 dias, que Brasil, Bulgária, Estados Unidos e Japão foram os 4 semifinalistas, com o Japão tirando em terceiro, que o Brasil já foi campeão de 5 Copa Mundial de Quadribol, alguma coincidência aí, que o ex-batedor inglês Ludo Bagman criou seu próprio método de avaliação das equipes na semifinal, que o nosso querido Harry Potter, prestes a completar 34 anos aí, estaria presente na final junto da sua família e dos seus amigos, e finalmente que a final se daria no dia 11 de julho, um dia depois aí que essa notícia foi publicada, e seria noticiada ao vivo pela correspondente oficial de quadribol do Profeta Diário, nossa querida Gina Potter, e também pela correspondente oficial de fofocas Rita Skeeter. O resultado, meus amigos, é fenomenal, sério, não tem o que falar. Eu vou tentar dar uma comentada aí sobre as coisas mais importantes e legais que ambas as moças fizeram aí sobre essa final, mas quem quiser conferir toda a matéria traduzida, eu vou deixar um link aí na descrição também, beleza? Bom, a Rita começa as notícias dela do jeito que a gente já tá acostumado, falando que a família Potter tá toda de vermelho, torcendo claramente aí pro Bulgária, menos o filho do meio, nosso queridinho Alvo Severo Potter, que veste o verde do Brasil e que isso poderia indicar aí uma rixa entre pai e filho. Depois ela diz que a família Weasley tá quase inteira torcendo pro Brasil, que seria óbvio, porque o Rony não torceria de jeito nenhum pro ex-namorado da mulher dele, né? Então bora lá, a partida finalmente começa, com média de 10 minutos entre cada notícia, às vezes mais, às vezes menos. A gente vai descobrindo o que acontece no jogo, tá? E vou falar só os lances mais importantes pra mim, pelo menos. Aos 38 minutos, a Rita Skeeter diz pra gente que o Alvo Severo quase cai da arquibancada VIP depois de comemorar o primeiro gol brasileiro, e ele só não cai porque o tio dele, o Rony... Aliás, eu nunca tinha pensado que o Rony era tio dos filhos do Harry, sério, isso é muito legal. Enfim, o Alvo Severo quase cai e ela afirma que seria uma morte de nível internacional. Aos 42 minutos, o pomo ainda não tinha sido visto. Aos 59, a Bulgária empata. A 1 hora e 23 minutos de jogo, o Brasil ganhava de 40-10 e parecia que estava liderando com muita facilidade. A 1 hora e 43 minutos de jogo, o pomo foi visto pela primeira vez, mas não foi capturado. Às 2 horas e 3 minutos de jogo, quando o Brasil ganhava de 60-20, o batedor brasileiro Santos bate com o taco na cabeça do Vitor Krum. O jogo foi pausado para o juiz analisar imagens de óculos e ver se foi falta ou não. 2 horas e 21 minutos, o juiz decide que o lance não foi intencional e reinicia o jogo. 2 horas e 38 minutos, os dois apanhadores voam ao mesmo tempo para cima e mais de 5 mil óculos acompanham os movimentos dele. 2 horas e 40 minutos, Silva tá na frente do Krum na corrida pelo pomo. 2 horas e 42, Krum e Silva lado a lado. E é exatamente às 2 horas e 45 minutos de jogo, Krum pega o pomo e leva a vitória aí pra Bulgária. Placar final de 170-60 pra Bulgária. E o Krum finalmente conseguiu aí ser campeão de uma Copa Mundial, que era o sonho dele, que ele não podia morrer sem ser campeão. Ao voarem pro chão, os dois apanhadores se abraçaram aí, o Krum e o Silva, e todo mundo demonstrou muita compaixão pelo Brasil, que ficou na frente do jogo inteiro e acabou. Essa foi a cobertura aí do Profeta Diário da final da Copa Mundial de Quadribol. Bom, galera, é isso, espero que vocês tenham gostado de verdade desse vídeo, de verdade mesmo, tá? Porque deu muito trabalho pra preparar ele. As notícias eram tudo em inglês, eu tive que traduzir uma por uma, menos a final ali, que a final eu peguei uma notícia traduzida já do Potterish, que eu vou deixar o link na descrição pra vocês. Então eu gostaria de pedir aí que vocês dessem um like no vídeo, porque realmente deu muito trabalho, e dando like vocês estão ajudando a reconhecer o meu trabalho. Se possível, se inscreve aí no canal também pra não perder nenhum vídeo que eu postar aqui. A gente se vê num próximo vídeo, seja ele da série de jogos ou então em formato de vlog. Valeu, é nóis!